Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês como faz levantar os pontos aqui da manga numa blusa top-down. Comecei aqui pelo decote e fui tecendo nesse sentido para baixo. Quando chega nas mangas, a gente deixa os pontos à espera, termina de tecer o corpo e depois volta e faz as mangas. Nesse caso, nós temos às vezes algum probleminha aqui embaixo da cava, que ficam uns buracos muito grandes aqui. Aqui eu tenho as laçadas do raglan, tá? E eu vou ensinar como diminuir os buracos aqui para levantar os pontos da manga. Essa barrinha 1 para 1 aqui são os pontos da manga. E se você observar aqui, nós não temos buracões aqui. Como evitar os buracos aqui embaixo da manga. Vamos fazer, então, a demonstração na manga esquerda. Vou fazer o zoom aqui para facilitar para vocês. Na minha receita da manga, da blusa top-down, eu precisei aumentar 6 pontos aqui para continuar tecendo o corpo e fazer a cava. Então, eu tenho aqui o raglan da frente, o raglan da costa, e para fazer a cava, eu montei 6 pontos em montagem provisória. Essa montagem facilita agora na hora de pescar os pontos para fazer a cava da manga. Eu vou colocar metade desses pontos na agulha da direita e metade na agulha da esquerda. Vamos lá. Se você puxar aqui, ó, você vê que tem um ponto aqui, ó. Tá? Metade de um ponto desse lado aqui. Agora eu vou, como são 6 pontos, eu vou colocar mais 3 na agulha. 1, 2, 3. Ok? E a outra metade eu vou colocar na agulha da esquerda. Como eu tenho uma perninha aqui, ó, ele vai dar um ponto a mais, tá? Então, aqui vão ficar 4 na agulha da esquerda. Não tem problema, porque depois eu arremato um a mais aqui. Então, eu peguei na agulha da esquerda um ponto. Vou ajudar com essa agulha aqui mais fina. 2. 3. E o quarto aqui, ó. 4 pontos. Ok? Então, eu tenho 3 pontos da cava nessa agulha e 4 nessa agulha. Qual que é o nosso objetivo? Diminuir esse espaço entre os pontos da manga e os pontos da cava, da mesma forma aqui do lado esquerdo, tá? Vou colocar um marcador. Vou colocar um marcador aqui para indicar o meio, tá? E vou começar a tecer. Peguei o fio do novelo e vamos tecer, então, a primeira volta. Primeira volta eu vou tecer toda em meia. Um, 2, 3. Cheguei aqui no último ponto da cava. O que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui esse fio alongado aqui, ó, que ele é resultante desse ponto aqui, ó. Tá vendo? Na hora que eu puxo aqui, você vê que ele diminui. Eu vou colocar esse ponto, esse fio na agulha e vou torcer ele uma vez. Ok? Vou tecer 2 juntos e meia, o ponto que já estava na agulha e o fio extra que eu coloquei.
Vou fazer isso mais uma vez para diminuir ainda mais esse espaço. Então, eu pego esse fio que tá aqui entre os pontos, coloco na agulha, torço ele uma vez. Você vai achar que vai ficar bem apertadinho, não tem problema. Torci ele uma vez e teço novamente 2 juntos e meia. Aqui apertadinho, tá? Não tem problema. Aqui, peguei os 2. 2 juntos e meia. Quando eu faço isso, eu aproximo os pontos da manga com os pontos aqui da cava, ó. Fiz isso 2 vezes. Agora, eu continuo tecendo em meia até chegar aqui desse lado, 2 pontos antes da cava novamente. Essa primeira carreira é só a preparação para as mangas. Vou voltar aqui a hora que eu chegar do outro lado. Fiz uma volta aqui toda em meia e tô chegando aqui no final dos pontos da manga, o início da cava. Então, aqui de novo, eu tenho que ajustar esse excesso de fio. Vou fazer isso nos últimos 2 pontos, tá? Então, teço mais 1, 2, tá? Passo o penúltimo sem tecer. Agora, eu vou esticar esse fio que tá entre os pontos e vou colocar ele na agulha. Quando eu faço isso, eu removo o excesso de fio que tem ali. Coloquei ele na agulha, eu vou torcer esse fio. Ó, tá um pontinho torcido. E vou tecer ele mate simples. Pego pela perna de trás, dos 2 pontos aqui, o ponto e o fio que eu puxei. E teço um mate simples. Vou fazer a mesma coisa com esse ponto, ó. Já desviro o fio, o ponto, coloco esse ponto na agulha e dou uma torcida nele. Quando eu dou uma torcida nele, já teço um mate simples aqui, ó. Ele fica apertadinho, o objetivo é exatamente esse, tá? Para remover o excesso de fio aqui. Aqui, ó. E agora, esse aqui é o ponto extra, lembra? 1, 2, 3, 4, e desse lado eu tinha 3. Então, aqui eu teço 2 juntos e meia, para eu ficar com 3 pontos de cada lado. E meia até o final. Quando eu faço isso, ó, eu removi o excesso de fio entre os pontos e ajuntei o ponto da manga com o ponto da cava. Agora, eu posso continuar tecendo a minha manga normalmente, sem problema nenhum. Esse fio aqui é o fio do início, depois eu faço o arremate. Agora, teço todos eles. Se você observar que ficou esse ponto alongado, esse ponto aqui é do corpo. O que você pode fazer depois é puxar esse fio aqui, ó, e distribuir ele na carreira de baixo, tá? E vai distribuindo ele pra cá. Quando você faz isso, você remove o excesso daqui. Agora, eu já posso até tirar a minha montagem provisória daqui. E aqui tá o início da minha manga, perfeito, sem buracos. Posso continuar tecendo a minha manga, que eu garanto pra vocês que não vai ficar buraco. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem nas redes sociais, dá o seu like aqui nesse vídeo e nos comentários me diga o que você achou dessa técnica. Beijo grande e até o próximo vídeo.